Vamos voltar à questão do Hulk, porque hoje eu ouvi do Príncipe. O Príncipe disse assim hoje: ô Everton, o Breno Galante está sendo, dentro do processo ali das coletivas do Atlético, das viagens, meio que uma Mariana Becker do Atlético, porque ele, com muito jeitinho, ele consegue algumas respostas importantes e tal. E uma das respostas importantes, e que vai gerar uma análise bem robusta aqui, antes da análise do Hulk, da pergunta feita e da resposta dada, só pedir a você, gente, nós temos aqui 400 mil pessoas online com a gente, dá para só uma dedadinha de leve? Pode ser um like? Uma dedadinha de leve, só pra gente bater 1000zinho aqui, seria possível? Porque com 400 mil pessoas, se eu não consigo 1000 likes, aí eu paro, né? Aí eu volto pro Pombal, não pode ser assim. Se bem que não seria uma má ideia, não, se viu? falar isso, o pessoal vai querer você lá de volta. Não, mas não quero, não. Eu agradeço, mas não quero. Não, tá bom demais aqui. Sentado naqueles botequinhos ali, ó, né? Lá no seu Castilho, jogando na sinuca. Nossa. Você gosta de jogar sinuca? Eu sou craque, né? Assim, é mesmo? Muito. Meu sogro é mais do que eu, mas eu sou craque. Eu fui bom. Eu jogava bem. Bem bom. Sou bom não, mas eu gosto de jogar. Você pode gostar de fazer os treinos sem ser bom. Então tudo bem, eu sou péssimo, mas eu gosto de jogar. Não, eu tô falando de mim, você falou que é bom. Não sou bom não, sou péssimo. Eu só gosto de curtir. Eu gosto de jogar pra caramba. Ô, Valu, a Paula Toller diz uma frase que eu adoro repetir, que é o seguinte... Tira essa bermuda? Tira essa bermuda. Chulispa. Que é o seguinte, eu sei de quase tudo um pouco e quase tudo mal. É isso. É a verdade da minha vida. Eu sei de quase tudo um pouco, mas quase tudo mal. Só que a frase as pessoas interpretam de forma errada, né? Tira sua roupa. Não, tira essa bermuda, o que eu quero você ser é colocar calça jeans séria de pessoa executiva, entendeu? É pra Faria Limer. Isso, é pra tirar a bermuda de jovenzinho e colocar uma roupa mais séria. Entendeu? As pessoas interpretam a música errada. Bermuda é bom demais, né, velho? Depende da ocasião, né, irmão? Tem uns que nem de bermuda, né? Uns melhor pelado. Ô, Matheus, põe o Hulk falando aí pro Breno Galante. Ô, Hulk, você desculpa, tá? Mas eu já discordo de tudo que você falou. Roda aí, por favor. Desde que eu cheguei aqui no Galo em 21, eu sempre senti que estava no grande time. Time que propõe jogo, time que quer ganhar todos os jogos, time que tem personalidade. Nos últimos anos, mas está sendo mais difícil. A gente não está com essa ideia. A gente está mais sendo reativo do que ativo, é muito difícil, onde você tem que jogar no erro dos adversários, sendo que nós temos que jogar como time grande. Somos time grande. Hoje, como eu sempre falo, eu aprendi que existe a hierarquia na vida e no futebol, principalmente. A gente sempre tem que respeitar as decisões de quem manda, né? Foi assim com todos os treinadores que passaram aqui. Eu particularmente procuro sempre entender as formas e a maneira de jogar para tentar ajudar da melhor maneira possível. Por vezes é difícil, que foge um pouco das características. O Sampaoli é um treinador que eu gosto muito dele, como eu sempre falei, tenho muito respeito por ele, pela carreira dele, por tudo. Mas assim, se você prestar atenção nos jogos, eu fico muito sozinho ali na frente. E é muito difícil jogar de costa, não é minha característica jogar de costa. Então é natural que aconteçam muitos erros, é natural que esteja deixando um pouco a desejar. Eu sou um jogador que estou acostumado a ter números altos. E infelizmente os números baixaram bastante devido a fazer uma função onde eu não estou acostumado a fazer. Ô, Hulk, eu discordo de você porque os números provam que você está errado, mas não só os números provam que você está errado, não. A forma que o time do Sampaoli jogou desde a chegada também provam. O Sampaoli, você jogou de costas e também jogou vários jogos exatamente da forma que você gosta de jogar e nem assim você rendeu. E nem assim você rendeu. Então, os números provam o contrário do que você está dizendo e as próprias atuações provam o contrário do que você está dizendo. Agora tem uma coisa que está me deixando preocupado e a gente já falou sobre isso, eu queria que você tocasse nesse assunto. Cara, o movimento que está sendo feito para fritar o Sampaoli é um movimento estranho. Perigoso. E perigoso também. Eu vou só voltar no tempo aqui um pouquinho. O Filipão, quando ele chega ao Atlético, não sei se vocês vão lembrar, ele falava assim: eu não preciso de reforços, eu vou com esse time até o fim. Vocês lembram disso? Como não lembrar? Vocês lembram disso? Ok, então pega esse sentido. O Cuca, na atual temporada, ele negou alguns reforços por causa de quê? Valores. Então, esses dois treinadores, eu acho que eles eram eu creio que eles eram alinhados com o discurso da diretoria. O discurso de
precisamos sanar as dívidas do Atlético, precisamos ter cuidado, não podemos gastar tanto. Não, e no meio desse caminho aí teve um que chutou tudo, né? Aí, eu tô voltando a 2 treinadores. Cudê. O que foi que pegou na parada do Cudê? O Cudê falou assim, ó, foi numa quinta-feira santa. Foi vésperas de sexta-feira da Paixão. Lembro disso perfeitamente. O jogo contra o Libertar. O Guilherme bem lembrou aqui. Mas foi na Semana Santa. Foi na Semana Santa. Eu lembro disso. O Cudê chuta o balde falando a respeito de reforços que foram prometidos e não chegaram. Prometeram mais valores e esses valores não chegaram. Qual é o estilo normal do Sampaoli? Pedir reforços. E, para muitos, como é um cara visionário, a partir do momento que chegou aos 45 pontos, que era o objetivo dele, principal, ó, salve esse time do rebaixamento. Foi isso que foi colocado pro Sampaoli. A diretoria não ia dar reforço para ele, porque não podia, a janela já estava fechada. Sim. A partir disso, do momento que ele chega, ó, conseguiu os reforços, já começaram a pipocar possíveis nomes que o Sampaoli já tivesse colocado na mesa do Atlético. E que para conseguir esses nomes precisa de quê? Dinheiro, de gasto. Então, me parece que a turma não gosta muito de quem bate a real, que precisa de, para fazer futebol de alto nível, e o próprio São Paulo falou 2 semanas atrás, semana passada, para fazer futebol de alto nível, precisa de reforços de alto nível. Precisa de jogadores campeões. E aí eu pergunto, será que essa diretoria está disposta a dar reforços de campeão para esse Atlético? Será? Não acredito. Não acredito. Não acredito. Porque o discurso continua sendo o mesmo. Não é um discurso de investimento. Então, estamos no caminho certo. O que a diretoria precisa? De treinadores que estejam alinhados com o discurso dela. E não com o que o Atlético precisa. O Atlético instituição hoje precisa de grandes reforços, de reforços em todos os setores e mais equilibrados. Não entra na minha cabeça qualquer possibilidade de não manter o Sampaoli para a próxima temporada e ter que ir para a temporada que vem buscar outro treinador. Que é isso? Seria um tiro no pé. Não entra. Só para manter essa estrutura do futebol aí, porque não estão comprando as ideias do Sampaoli? E vocês estão comprando a ideia de quem então, cara? Porque do Cuca vocês não compraram. 9 meses aí. E os caras andando em campo. Aí o Sampaoli chega e os caras continuam aí me vem o Hulk reclamar. Tá jogando de corda, os números provam que você tá errado, Hulk. Que apontou pro Milito o ano passado, quando o Atlético ficou com a mais. É isso. Assim, eu acho a fala do Hulk importante. Em parte pro torcedor, ele banca pra mim meio que um Luiz Gustavo, mas em escala menor, mas eu discordo dele quando ele fala a respeito dele. Eu acho que a fala dele tá correta com relação à ambição do Atlético, que vem diminuindo gradativamente ambição / organização. O clube ambiciona da mesma forma que em 21, mas acha que o que construiu lá em 21 é o suficiente ainda para servir de base nos dias de hoje. E já não é mais. Os jogadores envelheceram, inclusive o próprio Hulk. Então eu discordo dele no que ele diz respeito a jogar. Pera aí, você jogou com o Cuca em 21, o Turco jogava ofensivamente, passou, volta o Cuca. O Cudê jogava ofensivamente. O Cudê muito ofensivo. Então é porque há uma conjectura, uma conjunção de fatores e dentre elas a própria baixa técnica do Hulk. É porque coincidiu do pior ano do Hulk, e eu falo coincidiu infelizmente para ele, do ano tecnicamente, dele fisicamente abaixo dos outros anos, ser exatamente o ano do Atlético para mim, com o time mais fraco, pegando de 21 para cá. Eu não tô falando que o time é ruim, mas quando você faz o recorte, vamos bater de 21 para cá,
é o time, até o ano passado que teve resultados dentro do brasileiro, esquece a final da Copa do Brasil e da Libertadores, que o elenco, principalmente o Hulk, mas eu acho que é um trabalho muito mais do Milito, com a assinatura do Milito, o Atlético ter chegado a essas finais do que do próprio elenco. Cara, coincidiram várias coisas, então eu discordo dele só nesse sentido. E uma coisa, o Hulk é um cara vencedor. Às vezes, você pensar grande, falar que o seu time não tem só, futebol não tem só uma maneira. O próprio Abel Ferreira, que é verdade, perdeu a Libertadores e o Brasileiro, e isso não tira em nada o tamanho do Abel Ferreira no futebol brasileiro, mas ele já colocou o Palmeiras para jogar de várias formas. Alguém se lembra como o Palmeiras jogou contra o Atlético em 21 e passou? É verdade que passou no gol qualificado. O Palmeiras foi reativo os 2 jogos contra aquele Atlético em 21. Então só essa cultura de assim, é reativo, tá pensando pequeno, tá pensando baixo. Se você joga de maneira ofensiva, tá jogando de uma forma a pensar em ser campeão. Então isso também eu tenho uma discordância dele. Faltou ao Hulk ali o mínimo de tato, né, cara, pra abordar essa situação. Eu acho que ele foi muito mal na declaração que ele deu ao Breno Galante. Eu tava assistindo hoje pela manhã essa entrevista, eu vi que o Breno tinha mandado no nosso grupo dos donos da bola, e aí assistindo essa entrevista, assim, primeiro ela me dá uma sensação, porque a gente passou aqui agora no Band News na área, mas não passou ela completa. Assistindo a entrevista completa, me passa a sensação de que é um adeus. O Hulk não permanece para a próxima temporada. Pelo menos essa é a sensação que eu tive assistindo a entrevista do Hulk ao Breno Galante. E aí, por que disso? Porque quando ele vai falando sobre eu não sei se eu vou estar aqui em 2026, não tem nada certo, se não me quiserem, porque eu quero ficar, papapá. Me soa como um tom de adeus, assim, sabe? Aquele, valeu, obrigado, tchau, ano que vem eu tô indo embora. Agora, ele apontar da forma que ele apontou pro Jorge Sampaoli, eu acho crueldade. E, cara, até porque ele responsabiliza o Sampaoli pelo mau momento dele. O Hulk, à exceção do Campeonato Mineiro, quando ele faz 7 gols, ele fez 13 gols nos outros jogos disputados pelo Atlético. O Atlético foi quarto-finalista de Copa do Brasil, finalista de Copa Sul-Americana jogando os playoffs e tá na 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Por baixo aí, o Atlético disputou 55, 60 jogos na temporada sem o Campeonato Mineiro. Por baixo. E o Hulk fez 13 gols nesse período. Ele tem 7 no Mineiro e 13 gols. E ele não jogou só de costas a temporada inteira. Então, o mau momento do Hulk, a má fase do Hulk, ela não é explicada só pelo posicionamento que o Sampaoli utiliza. Pra mim foram cruéis e se estão fazendo o que a leitura que o Elton fez, de verdade, velho, assim, é pra largar o Atlético. E esses caras não têm o mínimo compromisso com nada. E aí falo de gestão, falo dos próprios atletas, porque o compromisso deveria ser transformar o Atlético num clube que é uma potência, disputa títulos com Flamengo e Palmeiras. O Atlético não é. Hoje o Atlético disputa título com Lanús. Hoje o Atlético disputa título no Campeonato Mineiro. Hoje o Atlético não consegue chegar a uma semifinal de Copa do Brasil. Hoje o Atlético não consegue voltar a disputar uma Libertadores. Então, hoje, se o pacto é para que o Sampaoli saia em 2026 não cumpra o contrato, que é até dezembro de 2027, o pacto é mais uma vez com fracasso. Não é possível. Eu não acredito que tomara que o Elton não tenha razão, tomara que a leitura do Elton não tenha sentido, de que há um movimento para a saída do Sampaoli. Tomara. Porque isso seria um grande absurdo. Depois, ninguém tá dizendo aqui que a campanha é do cacete, que o Sampaoli tá fazendo um trabalho de excelência, porque não tá. Mas o Sampaoli não tá, o Cuca não conseguiu, então não me parece que o problema seja só o treinador. O Cuca teve um aspecto aí que ele se apegou ao cargo, ele tentou se manter como treinador, tentou salvar o emprego dele, bancando aquilo que não era responsabilidade dele e pagou caro por isso. O Sampaoli é diferente. O Sampaoli, pelo que eu tô vendo o Hulk dizer, ele tá entrando em campo fazendo aquilo que ele não gosta de fazer, o que não faz sentido nenhum, porque ele já jogou de várias maneiras e quantos gols ele fez com o Sampaoli? 3?
quatro, né? 4 ou 5 gols. Não sei se 3 ou... Deixa eu ver, vou ver aqui agora, confirmar exatamente. Enfim, então não faz sentido nenhum esse movimento de fritura do Sampaoli. Não, o Sampaoli não é o grão-mestre dos treinadores, o Sampaoli está tentando reaver os bons momentos como treinador, mas confesso que seria um erro crasso, mais um, se na virada do ano não mantiverem o Sampaoli e forem pro mercado para tomar mais 5 nãos, para depois, num 6º nome, aparecer aí um treinador que, de repente, não casa com as ideias do clube. E outra coisa, que sejam claras também, ou claros, os posicionamentos sobre o que pretendem pro ano que vem. Porque se mantiver essa estrutura de elenco aí, se mantiver essa estrutura de futebol aí, se o Sampaoli sai, se todo mundo que tá aí permanece, o ano que vem, 2 anos avisando, hein? O ano que vem pode ser um ano ainda pior do que 24 e 25. Só não vai ser pior, 4 gols, só não vai ser pior se você for para o Cicobi, porque